Boa tarde a todas e todos, os que estão aqui presencialmente no Correio Brasiliense, os que estão nos vendo aí pelas mídias, né? Agradeço ao gentil convite do Correio Brasiliense, do Vicente, da Denise, por estar aqui falando hoje para vocês sobre conjuntura internacional e como o Brasil se insere nela. Eu acho que a minha apresentação vai ser complementar a do Barral e a da exposição anterior, né? Quer dizer, o mundo complexo e desafiador onde o Brasil se encaixa. Bom, eu aproveitei, né, para ler o World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, saído agora em outubro de 2023, para a gente ver como é que está o mundo e como é que o Brasil se insere nesse mundo. Bom, esse primeiro mapa é um mapa de crescimento dos países, crescimento projetado, mas nessa altura do campeonato já é praticamente o crescimento efetivo, tá? É o mapa mundi do crescimento. Daí é o seguinte, quanto mais verde for a cor, maior o crescimento, e os amarelos ou laranja ou vermelho, né, significam países que o PIB vai cair no ano de 2023. Bom, a boa notícia é que o Brasil, nesse mapa, ele não está mal na foto. Tá? Quer dizer, a gente vai ter um crescimento que é o segundo maior do clube, né, dos países de crescimento, que é de 3% a 6% ao ano. O Brasil vai crescer 3,1%, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, muito mais do que os países da América do Norte, exceto o México, como a gente pode ver no mapa, e muito mais do que todos os países europeus, o Japão e a Austrália. Tá? Então, o Brasil está bem na foto do mundo. Tá? Bom, quando a gente vê o crescimento por regiões, e aqui nós temos o crescimento de 2022, o projetado para 2023 e 2024, o que nós vemos que a América Latina e Caribe tem um crescimento menor do que o resto das regiões. Isso é um problema que eu já venho chamando a atenção há algum tempo, da perda de relevância dos países da América Latina, principalmente da América do Sul, enquanto que o mundo continua crescendo de maneira muito forte nos países emergentes em desenvolvimento da Ásia, né? Bom, quando a gente olha ali, está bem pequenininha essa tabela, tá? Mas o Brasil está ali, tá? O crescimento de 2022, 2023 e 2024, 2022, 2,9%, 2023, 3,1%, e aí o Fundo Monetário Internacional está prevendo apenas um crescimento de 1,5% para o Brasil em 2024, coisa que eu acho particularmente muito pessimista. Quer dizer, eu acho que se a gente não fizer nada muito errado, o Brasil consegue crescer pelo menos 2%. Tá? Tem alguns problemas de natureza fiscal, tem um problema da taxa de juros, que já foi mencionado aqui anteriormente, mas eu acho que o Brasil tem condições plenamente de crescer pelo menos 2% em 2022. Né? Bom, só que tem um outro problema, quando a gente olha o crescimento econômico do ponto de vista de longo prazo, esses indicadores do Fundo Monetário Internacional, eles mostram qual é o crescimento esperado 5 anos à frente, cada vez que foi publicado um World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional. Então, de 2008, 2013, 2018, 2023. Nós vemos que para as 3 regiões, para o mundo, para as economias avançadas e para as economias emergentes, o crescimento está se desacelerando. Tá? Nós temos um fenômeno global de desaceleração de crescimento, tá? Que, obviamente, afeta as possibilidades de crescimento da economia brasileira. Né? Bom, tem um outro risco, o Barral fala um pouquinho, mas é o risco China. Tá? Quer dizer, esse gráfico mostra, né, a violenta queda no índice de confiança dos consumidores da China em 2022, isso está muito relacionado com a política de Covid-0, tá? Mostra também uma desaceleração muito preocupante no investimento residencial, né, que foi o motor do crescimento da China nos últimos 15 anos, mas a China ainda está conseguindo sustentar o investimento como um todo, ou seja, a formação bruta de capital fixo. E aqui eu quero fazer um alerta. Tá? A China, sem dúvida nenhuma, foi o mais bem-sucedido caso de desenvolvimento econômico dos últimos 40 anos. Hoje é um país de renda média, é a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra, só que a China poupa e investe 40% do PIB. Tá? Bom, há 30 anos atrás isso não era problema. Hoje isso é problema.
né? Quer dizer, os indicadores de produtividade do investimento na China estão lá embaixo. A relação capital-produto, vou falar um palavrão aqui de economista, está no nível de 5. Não existe nenhum caso histórico de país que tenha uma relação capital-produto de 5:1. Tá? Ou seja, tudo indica que a China está sobreinvestindo, está investindo demais, os investimentos são pouco rentáveis, são pouco produtivos, e, em algum momento, isso pode gerar um problema. Ou seja, a China pode estar numa situação de estagnação secular em pouco tempo, devido ao esgotamento das possibilidades de investimento lucrativo. Né? Bom, esse outro gráfico aqui mostra a volatilidade do preço das commodities desde 2019. Bom, lógico que durante a Covid essa volatilidade aumentou, mas graças à guerra da Ucrânia e agora essa confusão toda na faixa de Gaza, nós temos um cenário internacional caracterizado por uma enorme volatilidade do preço das commodities, principalmente do carvão. E é isso que está explicando a Alemanha ter um decrescimento previsto para o ano de 2023. Né? Bom, sobre a inflação, economias avançadas e economias emergentes, essas são as expectativas de inflação. Tem a boa notícia é que as expectativas de inflação de longo prazo estão contidas, elas estão ancoradas, ou seja, a elevação recente da inflação não causou uma desancoragem das expectativas de longo prazo, e as expectativas de curto prazo da inflação, embora estejam altas, estão caindo e estão contidas. Tá? Então, do ponto de vista de expectativas de inflação, o cenário para 2024 é positivo tanto nos países emergentes como nas economias avançadas. Tá? Agora, quando a gente olha os motores da inflação, e aqui eu quero chamar um ponto que eu acho que eu já chamei atenção a esse ponto na última vez que eu estive aqui, tá? Mas é composição da inflação nas economias avançadas e nas economias emergentes. Eu quero chamar a atenção do termo em azul e o termo em vermelho. O termo em azul são as expectativas de inflação de curto prazo. O termo em vermelho ou laranja é a inércia inflacionária. O que a gente pode ver é que nas economias avançadas, as expectativas de inflação são muito mais importantes para explicar o comportamento da inflação do que nas economias emergentes. O que é importante para explicar, muito importante para explicar o comportamento da inflação das economias emergentes? A inércia inflacionária, que vem de quê? Da indexação. Eu lembro que eu já falei aqui da necessidade imperiosa do Brasil completar o Plano Real, fazer uma reforma monetária, acabar com todos os mecanismos ainda remanescentes de indexação na economia brasileira, né, incluindo, né, os títulos da dívida pública, as LFTs, que são indexadas pela taxa de juros. Tá? Eu acho que essa é uma agenda que este governo precisa se comprometer para que a gente consiga ter inflação baixa com juros civilizados. Bom, outro gráfico mostra para a gente, segundo estimativas do FMI, que quanto mais a economia foi indexada, ou seja, quanto mais os agentes olharem para trás na formação de seus preços, menos eficaz é a política monetária. Ou seja, maior a dosagem de juros que eu vou ter que ter para conseguir colocar a inflação na meta. Ou seja, isso mostra, mais uma vez, a necessidade que eu tinha mencionado da reforma monetária no Brasil, e também não só no Brasil, mas em outros países como a Argentina, que, bom, enfim, isso aí já é outro bom, só adiantando um pouco a minha percepção, o Milei vai contratar a maior depressão da história da humanidade com o plano que ele está fazendo e querendo implementar na Argentina. Daqui a 6 meses a gente vai ver isso. Né? Bom, aqui é só mais uns alertas. Nós temos observado nos últimos anos uma intervenção crescente no governo nas transações comerciais com commodities. Isso deu um pico em 2022, ou seja, isso parece sinalizar o fim da globalização. Né? E esse outro gráfico aqui é só um alerta que mostra que os mercados de commodities, eles, na verdade, são muito pouco competitivos quando a gente considera a nível de país. Ou seja, as principais commodities mundiais são transacionadas por
um grupo de 3 países, ou seja, você tem aí o 40%, 50% do, por exemplo, mercado de lítio, quase 80% do mercado de lítio são 3 países que controlam. Tá? Ou seja, nós temos concentração de mercado não desprezível e isso pode gerar, lá na frente, uma inflação de custos por conta desse grau de concentração dos mercados. Bom, era isso que eu tinha para uma primeira fala, está aí os meus contatos, e-mail, etc. Muito obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui com o nosso debate. Vicente, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, depois eu passo para você, a gente tem 3 perguntas aqui ainda, acho que o tempo dá. É o seguinte, eu tenho ouvido muito que o carro elétrico vem aí e tal, é um mundo complexo e desafiador dessas novas energias, mas, ao mesmo tempo que tem o carro elétrico, a vocação do Brasil tem sido para o biocombustível, quando o parque de abastecimento já é grande, enfim, não é preciso aí um grande investimento para mudar aí do combustível fóssil para o biocombustível. Eu queria saber qual é a visão de vocês, porque a gente viu aqui, tem a aliança do etanol, do biocombustível, foi criada na Índia, e a gente vê aí o carro elétrico surgindo como a grande aposta no Brasil, mas vem de bateria, já tem gente dizendo que o Brasil vai ficar dependente das baterias da China. Eu queria saber como é que vocês veem essa questão, porque a gente já percebe que vem uma briga geopolítica aí para frente. Muito obrigada. Bom, assim, eu tenho um grupo de pesquisa que a gente está pesquisando a questão do novo desenvolvimentismo verde, né? E uma das coisas que a gente percebeu é que, quando se fala de transição para uma economia de baixo carbono, as pessoas esquecem de fazer uma distinção importante, que é entre matriz de eletricidade e matriz energética, certo? Então, vem, por exemplo, essa coisa do carro elétrico. Não, mas o carro elétrico emite 0 de CO2. Verdade, o carro mesmo emite 0 de CO2. Tá? Só que ele tem que ligar na tomada. Quando os alemães ligam o seu carrinho elétrico na Alemanha, a tomada de onde eles estão ligando está saindo de uma usina de carvão. Aqui no Brasil, a tomada sai de uma usina hidrelétrica. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, né, é que, quando você olha a geração de CO2 de toda a cadeia de produção do automóvel, o nosso carro híbrido álcool etílico gasolina gera muito menos CO2 na atmosfera do que o carro elétrico da Alemanha. Ou seja, nós já temos a solução tecnológica. Nós fizemos isso há 10, 15, 20 anos atrás, que é o carro híbrido. Meu carro é híbrido. Tá? Eu não ponho álcool porque o preço não compensa. Tá? Mas, assim, a gente não precisa inventar a roda, nós já temos a solução. Tá? E, de fato, a bateria do carro elétrico, ela usa lítio. Né? E lítio, para você extrair, é um minério. Para você extrair esse negócio, você joga na atmosfera, não é exatamente CO2, né? Mas também joga na atmosfera gases que causam efeito estufa. Tá? Então, o que a gente tem que olhar, tá, é a dependência da matriz energética. E sabe qual é o grande problema? Em 20 anos, no mundo, tá, a matriz energética, que inclui não só a eletricidade, mas também o combustível dos aviões, carros, etc., ela saiu de uma dependência de 86% de combustíveis fósseis para 84%. Em 20 anos, caiu 2 pontos percentuais. Então, assim, o carro elétrico, do meu ponto de vista, não é a solução para o Brasil fazer a sua transição, e para a indústria automobilística brasileira fazer a sua transição para uma economia de baixo carbono. Olha, o reflexo da economia argentina sobre a economia brasileira hoje é pequeno. Tá? Já foi maior no passado. Então, assim, eles entrando em crise, é lógico que é ruim para a indústria brasileira, isso não há nenhuma dúvida. Tanto que havia o comprometimento do Haddad e do presidente Lula, né, em tentar eleger o Massa. Né? O próprio presidente Lula disse: faça o que tiver que ser feito, mas ganhe
a eleição, tem um palavrão no meio, tá? Mas eu acho assim que, do ponto de vista prático, sobre o Brasil, vai acontecer muito pouco. Desculpa, eu só esqueci a pergunta do Vicente. O balanço comercial. Ah, sim. Bom, primeiro que... Bom, eu já estudo desenvolvimento econômico há muitos anos, tá? E nenhum país vira a Suíça do dia para a noite. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, não existe país que se tornou país de renda elevada com uma estrutura produtiva baseada em serviços de baixa intensidade tecnológica e exportação de produtos primários. Não existe. Estamos nos beneficiando a curto prazo dessa situação excepcional, como eu mostrei na minha apresentação. Nós estamos vivendo, desde a crise da Covid e a guerra da Ucrânia, um período de muita volatilidade para cima, tá, dos preços das commodities. O Brasil está se beneficiando disso. É basicamente por isso, e também por conta do início, ou pelo menos do anúncio da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, que a gente está com esses índices bons que a gente está tendo agora. A inflação está caindo, a taxa de câmbio está se valorizando, etc., etc. Mas não se iludam. Se o Brasil não mudar a sua estrutura produtiva, ou seja, aquilo que nós produzimos e exportamos, como a Sandra falou, é exatamente o exemplo que eu gosto de dar das minhas aulas, eu digo que o maior exemplo do fracasso do Brasil é a Nespresso. Por quê? Porque o Brasil é o maior exportador mundial de café e nós importamos da Alemanha cápsulas de café. A Alemanha é o maior exportador do mundo de cápsulas de café, sendo que não tem uma planta sequer de café na Alemanha. Isso é o que o Prebisch e a CEPAL chamavam de desenvolvimento desigual, de troca desigual. Tá? Em que nós tínhamos superado isso, até 1999, mais de 50% das nossas exportações eram de produtos manufaturados, e nós andamos para trás, de lá para cá. O Brasil, antes, era uma fazenda de café, no tempo de Getúlio Vargas, nos tornamos uma potência industrial no início dos anos 80 e agora somos uma grande fazenda de soja. Isso que é o Brasil. Bom, vamos lá. Desde o tempo da CEPAL, quando o Raul Prebisch foi o primeiro secretário executivo e o Vargas era presidente do Brasil, dessa vez eleito democraticamente, já se discutia a necessidade de uma maior integração da América do Sul, inclusive com a criação de uma moeda. Tá? Mas o fato é que nós não somos a Europa. E parece uma obviedade, mas vamos analisar um pouco mais profundamente. O grau de interdependência entre as economias da América do Sul e, particularmente, do Mercosul é muito pequeno. A Europa começou lá com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que depois virou Comunidade Econômica Europeia, etc., etc. Assim, o maior mercado externo da Alemanha, né, é a própria Europa. E o maior mercado da França é a Europa. Ou seja, eles ficam exportando muito uns para os outros. Por quê? Porque eles têm as suas estruturas produtivas são complementares. Então, a Alemanha produz o aço, mas, sei lá, a França produz a máquina que produz para produzir aço, e mais não sei o que, produzido na Bélgica. Então, você tem toda uma cadeia produtiva na Europa que é interdependente. Bom, no Brasil e no Mercosul, o que nós temos? O Brasil produz soja, a Argentina também. O Brasil produz carne, a Argentina também. O Brasil produz minério de ferro. Bom, a Argentina não produz pouco. Mas o que o Brasil e a Argentina vão vender um para o outro? E eu estou falando das duas maiores economias da América do Sul. Tá? Então, para você pensar numa moeda única, nós teríamos que, antes, como preparação disso, mudar a estrutura produtiva, que, aliás, era uma coisa que o Prebisch defendia, tá? Que, no processo de substituição de importações na América Latina, que não houvesse casos de autarquia, ou seja, que cada país produzisse tudo, mas que, pelo contrário, que os países da América Latina se especializassem em certos setores industriais para que pudesse ser criado um comércio interamericano, que, no longo prazo,
poderia levar à integração comercial, econômica, política, monetária, etc, etc, etc. Então, assim, essas ideias vamos fazer uma moeda como a da Europa, sem você entender que a estrutura produtiva da Europa é completamente diferente da estrutura produtiva da América do Sul, é simplesmente não entender nada. Essa é a minha visão.